Olá pessoal, tudo bem? Queria hoje passar novamente para vocês o registro de um produto quarto de milha, falando de algumas peculiaridades diferentes daquelas que a gente já falou, tirando algumas dúvidas de pessoas que já perguntam em relação ao produto, ao registro, prazo e tudo mais, tá? Então aqui nós temos um macho, filho de um gunner. É bem legal porque eles são muito malacara, né? E esse machinho aqui tem uns 7 dias mais ou menos, tá? Ele nasceu da égua, ok? Não é a receptora, é a égua, é a mãe dele mesmo. E aqui, o que é interessante hoje falar sobre registro do quarto de milha. Primeiro, quando a gente insemina a égua, essa égua fui eu que inseminei o ano passado, nós inseminamos no comecinho de março, tá ok, essa égua, e ela tá então com 11 meses e pouco nasceu esse produto, tá ok? Quando a gente inseminou e confirmou a cobertura, o que se faz? O proprietário do garanhão, o dono da égua comunica o proprietário do garanhão, falou, olha, a minha égua emprenhou, e o garanhão comunica, o dono do garanhão comunica a associação. Então no aplicativo da associação, que a gente tem acesso ao celular, eu já tenho aqui a comunicação, a data de cobertura, quem foi o garanhão e qual é o nome da égua, ok? A gente já consegue pesquisar pelo aplicativo da BQM se a égua tá ok, se ela tem DNA, se o garanhão tem DNA, se está tudo bem. Então, partindo do pressuposto que está tudo ok, aqui nesse caso está, nós vamos fazer a resenha gráfica desse produto, tá? Eu faço num rascunho, porque hoje é tudo digital, é no tablet. Quando eu estiver em casa, tranquilo, com internet, de preferência Wi-Fi, eu vou passar essa resenha ali pro tablet e nós vamos transmitir online essa resenha para a BQM. Então é tudo muito digital, é tudo muito rápido, é tudo muito objetivo, tá certo? E o que é interessante a gente mostrar? Nós vamos desenhar desses animais hoje, a gente fotografa bastante, manda as fotos para a BQM, porque tem muito branco, né? É interessante a gente apontar sempre os remoinhos, né? Aqui você vê que os remoinhos deles são bem aqui no terço para baixo aqui né? A maioria dos remoinhos são aqui, mas nesse caso aqui é terço médio, tá? Então é interessante, nós temos que desenhar todos esses membros, toda essa parte branca, tem que vir assim, a gente tem que fazer uma resenha muito fidedigna, muito próxima da realidade. Outro detalhe interessante é que a égua já tem DNA, o garanhão já tem DNA, a gente coleta crina ou pelo, né, da raiz, do rabo, para quê? Ou da crina, para quê? Para que a gente vai fazer um comparativo entre o DNA da mãe e o DNA do pai para determinar o parentesco. Aí vai um primeiro esclarecimento de dúvidas que me perguntam. Poxa, mas eu tenho quanto tempo de prazo para fazer isso? Pela associação, para que você não pague multa, dentro da normalidade da regra da associação, você tem 6 meses para registrar um produto que já está comunicado. Ah, esqueci de comunicar, não tem problema, você comunica com atraso, a BQM tem uma tolerância, tá? Depois, se você perdeu muito prazo, você paga uma pequena multa, e aí você consegue comunicar em atraso, e hoje, com o advindo do DNA, a gente consegue registrar animal a qualquer tempo. Então não é raro hoje as pessoas me procurarem com um potro de 2, 3, 4, 5 anos e pedirem para que o DNA, para que a gente consiga registrar o animal. Consegue, desde que você tenha o pai, desde que você tenha a mãe, e você cruze informação com o DNA, existe um emolumento, uma multa que se paga, e você consegue registrar hoje um quarto de milha a qualquer tempo, tá certo? Então é muito importante você fazer dentro do prazo, porque aí você não corre risco, você está dentro das regras e você também não paga nenhuma conta a mais, tá certo? Mas a questão é, você pode hoje com o DNA fazer registro a qualquer tempo. Outra coisa interessante é ver se o animal não tem defeito, tá certo? É ver se está tudo bem com ele, ok? Se ele tem algum problema e checar essas informações, colocar isso tudo no registro e mandar para a BQM, tá certo? O DNA vai para um laboratório, o registro vai para a BQM e aí depois eles cruzam as informações, daqui uns 2 meses mais ou menos esse animal está registrado, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona um registro do quarto de milha, tá certo, pessoal? Outros detalhes,
Cada raça tem a sua sistemática, tem a sua regra, tem animais, tem raças, por exemplo, manga larga, que o inspetor faz o registro provisório, depois de um certo tempo, você tem que ir lá para ver se o animal dá andamento, por exemplo, se ele é bom, se ele cresceu o suficiente e tudo mais, para queimar definitivo. Então, por exemplo, um manga larga é assim, tá certo? Se não atingir uma certa altura, não registra no definitivo, o animal perde o direito ao registro. Então, tem muitas regras. Na BQM também existem defeitos genéticos graves e tudo mais que a gente aponta em que realmente o animal não dá registro, tá certo? Então o animal dá registro, mas, por exemplo, é proibido de reproduzir. Então uma série de regras que cada associação tem a sua regra, a sua limitação, tá certo? O Appaloosa, por exemplo, é um animal que também, se não der altura, você tem que fazer um registro de potrinho até 6 meses e depois de 36 meses você tem que ir lá medir o animal, ver se houve alguma mudança, porque o Appaloosa muda muito a pelagem, né? Então, cada raça é importante você saber as peculiaridades e cada raça tem o seu inspetor credenciado. Neste caso, eu sou um inspetor credenciado da BQM, autorizado a fazer registro do quarto de milha. Tá certo, pessoal? A questão de valores, você normalmente vai ser associado da BQM, pagar uma anuidade, e nessa anuidade te dá desconto, te dá direito a toda a parte de registro, paga uma taxa pequena e o técnico cobra normalmente o deslocamento e um preço mais ou menos tabelado do serviço de resenha, de inspeção, de DNA e tudo mais, tá certo? Outro detalhe, pessoal, para que registrar? Primeiro, aqui nós temos uma genética fantástica no caso desse animal. Nós temos uma égua cujo pai, o Melodies Danit, que era um cavalo super campeão de rédeas, ele morreu. Então tem poucas éguas, reprodutivamente aí falando, poucas éguas que são descendentes direto do Melody. Então é uma linhagem antiga, muito boa, muito interessante. Então você tem um valor genético, um valor agregado aqui, você bota com um bom garanhão, isso te dá um lucro, isso te dá uma produção genética, um animal de ponta. Se você não quiser vender, você vai trabalhar esse animal, ele vai ter um potencial muito grande de trabalho, ou então você tem um bem na mão, porque na verdade isso se torna um bem. Então tá aí interessantíssimo você registrar esse animal. Outra coisa, provas oficiais você só faz com animais registrados, tá certo? Então o animal registrado, além de ter uma boa genética, tem muito mais valor, tá certo? Então sempre é muito interessante a gente registrar, e o quarto de milha hoje é uma das raças que mais cresce dentro do mundo, na verdade, mas o Brasil é o segundo maior criatório do quarto de milha, quase ultrapassando os Estados Unidos, que é o berço do quarto de milha. Tá certo, pessoal? Então tá aí um pouco de registro para vocês, uma pincelada aí das características da raça quarto de milha para vocês, tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe a todos.